Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje, nosso primeiro dia de aula de CAD, então, mexendo no programa mesmo. E eu vou mostrar para vocês, então, algumas ferramentas básicas para iniciar as configurações do CAD, como que a gente pode resolver alguns problemas também, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela e já vou iniciar a, a nossa aula, tá? Bom, então, pessoal, quando a gente abre o CAD, ele vai abrir nessa janela aqui, primeiramente, tá? Se vocês conseguirem baixar o 2021, vai estar exatamente igual assim. Vai ter aqui que ele é uma versão estudantil, tá? Vai estar demonstrado aqui. Aqui em cima a gente também tem o nosso login na plataforma da Autodesk, né? Então, a gente só consegue trabalhar com o CAD porque ele reconhece aqui o nosso login, tá? Então, aqui a gente tem os documentos recentes, então tem vários trabalhos que eu fiz durante a semana, né? Então, ele vai mudando aqui de acordo com o número de arquivo que a gente abre. Aqui, então, a gente pode começar a abrir algum trabalho que a gente já está fazendo, abrir folhas e tal, e algumas notificações aqui, tá? Aqui em cima, então, a gente tem esse A grandão, são algumas ferramentas rápidas que a gente tem, tá? E essa aqui sim é a guia de acesso rápido, tá? Vocês podem ver que não tem a opção de salvar aqui, porque eu não tô com nada aberto. Então, a gente vai abrir aqui, então, o nosso programa para começar a utilizar ele propriamente dito. Então, a gente vai vir aqui na aba New, e ele vai abrir, então, essa janela aqui, vai abrir vários tipos de templates, né, no caso, e a gente vai usar sempre essa Acadiso, que ela é uma template básica do AutoCAD, a gente sempre usa essa. A gente coloca Open, e aí, então, ele se abre o nosso programa, tá? No meu caso aqui, ele abriu como essa aba aqui de Annotate, tá? Então, o de vocês provavelmente vai abrir em Home, isso é porque eu já estava trabalhando no CAD. Então, ele vai se apresentar dessa forma aqui, então, o nosso programa, tá? Essa área preta é a nossa área de desenho, então é aqui que a gente vai fazer todas as nossas representações no programa, tá? Essa aqui é uma barra de visualizações, então a gente consegue fazer visualizações assim do topo, das laterais, se a gente estivesse usando o 3D, tá? E aqui ele já vai dar uma indicação de norte, como que ele está trabalhando, no caso que o norte seria para cima, tá? Aqui, então, também são modos de visualização, né? Uma guia de navegação, tá? A gente consegue aproximar e diminuir o zoom com a bolinha do mouse, então a bolinha eu sempre trabalho com ela, né, para fazer o zoom, e ela se chama Screw, tá? Então a gente sempre trabalha com o Screw do mouse para dar o zoom no nosso programa. Se a gente apertar a bolinha, a gente vai ver que essa mãozinha aqui, ela aparece na nossa tela, tá? Ela é o comando pan, tá? Ela se chama pan e ela faz essa função mesmo de arrastar a tela aqui para o lado, que às vezes a gente chega no zoom aqui, é só dar uma arrastadinha aqui, tu já encontra o que tu quiser, né? Então, por isso tem essa opção, tá? Então, essas duas ferramentas iniciais que a gente tem que saber, que é o zoom e o pan. Antigamente, então, não existia o zoom com a bolinha do mouse, tá? Inclusive, não existia nem a bolinha do mouse antigamente.
Então, essas evoluções foram acontecendo no programa, né, e também nos computadores, tá? Daí, então, isso foi adaptado para essa nossa realidade aqui. Aqui, então, nessa parte de cima, a gente tem as abas aqui de vários projetos que a gente pode estar desenhando ao mesmo tempo, né? Então, eu posso estar fazendo aqui uma fachada, nessa outra aba, se eu abrir, se eu botar um mais, ele vai abrir o desenho 2, né? Posso estar fazendo um corte e tal. Então, são várias configurações e projetos que a gente pode abrir ao mesmo tempo, tá? Essa start, ela sempre vai ficar aqui, que é essa aba inicial, tá? Do nosso programa. Então, é mais fácil da gente recorrer aqui a algum projeto que a gente já estava trabalhando do que talvez vir aqui na pasta de abrir e tal. Tá? Então, voltei aqui para esse Drawing 1. Vocês podem ver que nessa guia de acesso rápido aqui, né, de ferramentas rápidas, a gente já tem, então, a ferramenta de salvar como, e a gente já tem a ferramenta de plotar, que seria imprimir, tá? Nesse A grande aqui, a gente também consegue essas mesmas ferramentas, tá? Documentos recentes também abrem aqui. Nessa aba aqui de Drawing Utilities, a gente tem a nossa opção de recuperar arquivos, de controlar as unidades e tal, tá? Então, essa é uma aba bem importante, que ela fica escondida nesse azão aqui. Eu clico fora aqui para sair. A gente tem, então, várias abas aqui no nosso programa, tá? A gente pode ir alternando elas, de Home, Inserir, Insert, no caso, Annotate, Parametric, tá? Várias delas. Aqui a gente vai usar, basicamente, é a Home, a Insert e a Annotate, tá? São as mais importantes para nós, no momento. Algumas ferramentas paramétricas aqui a gente não usa muito. Essas de visualização a gente também não usa muito, porque são algumas visualizações para representação em 3D. Tá? Essa parte aqui de gerenciar, né, a gente vai utilizar também um pouco. Então, essas outras barras, elas não são tão utilizadas para o nosso tipo de representação, tá? Aqui embaixo, então, a gente tem a nossa linha de comando. Essa linha de comando, vocês podem ver que tem uns pontinhos, a gente consegue movê-la para cima, para baixo, tá? E ela pode até sumir, então, se a gente apertar aqui, ela vai sumir. Então, tem um pouco de cuidado com isso, tá? Eu vou colocar ela aqui de novo, ó, e ela já vai se adaptar aqui na nossa tela de trabalho, tá? Aqui, então, são as ferramentas de precisão que a gente vai ter. Então, aqui tem o grid, tem o snap, ferramentas de precisão mesmo, assim, para pegar linhas em pontos precisos, a gente vai trabalhar aqui, tá? Aqui tem algumas configurações da tela de desenho, então, se a gente fosse trabalhar em 3D, a gente poderia trabalhar aqui com o Draft Annotation, tá? Aqui, então, a gente tem várias ferramentas que a gente pode ativar aqui nessa barra também, tá? Então, não é o caso, a gente já tá usando, assim, as básicas, então a gente não vai precisar mais nenhuma, tá? Aqui em escala, tá? No caso, a gente vai desenhar sempre na escala 1:1, que seria a escala real do nosso desenho, e depois, sim, na hora de imprimir, a gente faz a configuração dessa nossa escala, tá? Essas abas aqui, elas vão alternar para os modos de impressão, vocês vão ver que são diferentes, tá? A gente pode fazer várias folhas aqui, por exemplo, no nosso projeto, se a gente tiver uma planta baixa, corte uma fachada, a gente pode fazer cada um em uma dessas abas, né? A gente só clica aqui e cria mais. Mas o desenho, ele sempre é realizado aqui no Model, tá?
Então, dentro de cada uma dessas abas, a gente tem essas ribbons, né? Então, a gente tem essa ribbon aqui, essa aba, pode ser também, a gente pode falar assim mais simples, que é a draw. E essa aqui, então, são os comandos de desenho, tá? Os comandos aqui de modificação ficam nessa aba, nessa ribbon modify, tá? Annotation, então, são elementos para cotagem do nosso projeto. Os layers são as camadas que a gente vai utilizar, então, por exemplo, um layer de porta, um layer de janela. Então, aqui são as configurações dele. Os blocos são aqueles elementos que já são unidos, que a gente utiliza, e aqui é onde eu vou fazer a inserção deles, ou a edição. Então, por exemplo, se eu quiser inserir um sofá e tal, eu vou inserir por aqui. As propriedades, então, é em relação às linhas, tá? Então, aqui eu tenho as espessuras das linhas, tenho como fazer todas essas configurações. Eu tenho aqui os tipos de linhas, se são contínuas, tracejadas, cores também. Aqui nessa aba utilities, a gente tem como fazer medidas do nosso projeto, tá? O Group é uma ferramenta muito parecida com o Bloco, mas a gente não usa tanto. E essas duas aqui para colar desenhos. E essa outra que a gente não utiliza muito, tá? Então, pessoal, quando a gente já tem o conhecimento, então, de como é que funciona essas ferramentas e tal, eu vou mostrar para vocês agora aqui as nossas opções de trabalho. Me desculpe que eu tô um pouco resfriada, e aí por isso que eu tô se pessoando no nariz. Então, pessoal, olha só. A gente pode fazer várias alterações, configurações diferentes no nosso card, tá? E essas configurações, elas são feitas nas opções, tá? A gente tem maneiras de acessar os nossos comandos através desses ícones, tá? E também através do teclado, então, dos comandos do nosso teclado. Então, são atalhos, né, que a gente pode fazer. A gente pode digitar o nome do comando inteiro, por exemplo, line, ou digitar o atalho desse comando, que seria o L, por exemplo. E aí dá o Enter e o card já vai ativar o comando sem eu precisar mexer aqui na ferramenta, tá? Isso que a gente vai fazer agora, a gente vai inserir um comando, que é o Options. A gente poderia inserir esse comando só pelo OP, ou digitar Options e dar o Enter. Ele demora um pouquinho, porque quando fica gravando, meu computador fica demorado, tá? Então, me desculpem por isso. Então, aqui, pessoal, então, são algumas configurações de salvamento, de importação, e onde a gente pode instalar achuras, né, no nosso programa. Então, a gente não trabalha muito com essa aba aqui, somente se a gente for fazer a instalação de achuras, por exemplo. Mudando aqui para essa aba Display, a gente tem várias opções que vão controlar aqui o nosso display, tá? Primeiramente, eu vou convidar vocês para a gente mudar a cor da tela, então, em Colors. E aqui onde tem a cor, ó, vocês podem ver que não é um black total, né? Não é um preto, ele tá em 33, 40, 48, que é o número da cor, tá? Posso vir aqui em Select Color, ele vai vir nessa opção, ou posso mudar aqui em Index Color. Posso colocar qualquer cor na tela do meu CAD, tá? Então, muita gente trabalha com o CAD com a tela branca porque diz que cansa menos. Então, cada um tem essa opção. Eu botei aqui uma cor, vou aplicar e vou dar OK. Olha só, por exemplo, eu poderia trabalhar com o meu CAD nessa cor, tá? Então, assim que a gente faz a mudança das cores. Vou ativar de novo o OP para ir lá fazer essa mudança que não gostei dessa cor, não. Então, eu vou vir aqui em Color, vou selecionar uma cor aqui.
Eu posso ativar por essa janela aqui ou por essa, tá? Eu vou colocar aqui, então, essa minha cor preta mesmo. Vou dar um aplicar. Opa, desculpa, ficou branco. Botei o branco, né? Óbvio que não ia dar certo. Eu vou botar black aqui novamente, aplicar e vou dar OK. Vocês podem ver que ele ficou mais escuro um pouquinho. Antes ela tava uma cor assim mais próxima dessa cor aqui do card, tá? Então, eu tenho essa opção de fazer essas alterações. Vocês podem trabalhar da maneira que vocês acharem mais interessante, tá? Copio de novo e acesso essa aba. Essa ferramenta aqui, Crosshair Size, ela fica configurada sempre em 5. É referente ao nosso cursor, mas a gente pode configurar ela aqui para ficar bem maior, tá? Então, eu vou aumentar, dar um OK para vocês verem como é que fica, ó. Então, é referente a esse cursor do mouse aqui. Tem pessoas que trabalham com ele inteiro de um lado ao outro da tela, tá? E preferem fazer isso. Então, vai muito de gosto pessoal. OP novamente, entro aqui e vou deixar ele de novo em 5, porque é o que eu prefiro, tá? Essas outras ferramentas aqui não tem tanta importância nessa tela aqui de display, tá? Nos slides que eu vou postar para vocês tem explicadinho tudo que seria, tudo que se trata isso. Open and Save, nossa próxima aba, tá? Essa aqui é bem importante a gente configurar. Então, aqui, salvar como? A gente tem o nosso AutoCAD, o meu 2021, de vocês provavelmente também. E a gente tem, então, aqui uma configuração de salvamento, tá? Eu vou mudar essa configuração de salvamento de 2018 para lá para 2004, por exemplo. Eu daí não preciso ficar salvando numa versão compatível. Ele já está salvando numa versão compatível com os CADs de outras pessoas. Por exemplo, alguns escritórios usam um CAD mais antigo, alguns profissionais, e a gente está sempre compartilhando arquivos, então sempre deixem esses AutoCADs mais antigos, tá? É provável que não tenha muita gente que utilize esse CAD 2004 aqui ainda, mas assim, 2016, 2015, tem bastante gente que usa, então dá problema para abrir os arquivos, tá? Outra parte importante aqui dessa aba é esse Automatic Save aqui, ele pode estar marcado, habilitado ou não, tá? Esse aqui é a nossa opção habilitada, tá? Se eu desabilitar, ele vai cancelar aqui os minutos. E a cada 10 minutos, entre 10 e 10 minutos, ele vai ficar salvando o nosso arquivo, tá? E ele vai me pedir aqui se eu quero, né, configurar entre minutos menores, digamos, eu posso configurar de 5 em 5 minutos. É bem tentador a gente salvar de 5 em 5 minutos, assim, nosso trabalho. Enquanto a gente não faz um trabalho muito grande no CAD, tudo bem. Mas se a gente for fazer um trabalho muito grande no CAD, cada vez que ele for salvar, ele fica ele cancela o arquivo e faz o salvamento, o comando, no caso, e faz o salvamento. Cancela o comando e faz o salvamento. E acaba ficando chato, porque a gente trabalha muitas horas no CAD e 5 minutos passa muito rápido. Então, toda hora a gente finaliza comando, inicia de novo. Então, eu acho muito melhor sempre utilizar, assim, os 10 minutos mesmo, como já vem configurado aqui, tá? Plot and Publish, aqui são as ferramentas de plotagem, tá? Plotagem é a mesma coisa que impressão, só que a gente utiliza a impressora que seria uma plotter, por isso que a gente fala plotagem, tá? A plotter, ela imprime esses tamanhos maiores, no caso que a gente imprime do AutoCAD, pranchas A1, pranchas A0, então só as plotters que fazem essa impressão, as impressoras normais não.
Então, por isso é que a gente chama de plotagem, tá? Aqui a gente pode configurar as nossas impressoras, né? Onde a gente vai plotar, mas eu prefiro não deixar configurado nessa aba, prefiro configurar direto, porque às vezes a gente faz a plotagem direto do nosso computador e às vezes a gente faz a plotagem para PDF. Então eu deixo assim e na hora de plotar eu faço isso. System, a gente não utiliza muito essa aba aqui, tá? Essa aba de preferências a gente também não utiliza. Drafting, a gente pode aumentar, então, algumas ferramentas de precisão, que são os snaps, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, a gente pode aumentar o tamanho delas, para que a gente consiga visualizar melhor. Eu não acho muita vantagem também aumentar, mas vai bastante de quem está trabalhando. Pode ser modificadas as cores. Aquele quadradinho lá dentro do nosso cursor, que vai em volta ali do nosso cursor, ele também pode ser aumentado, pode ser diminuído, tá? São outras opções que a gente tem. Essa aba de 3D a gente não vai utilizar porque a gente não faz modelagem 3D no nosso CAD, tá? As ferramentas de seleção, então, cada linha que a gente utiliza no CAD, ele vai gerar um grip, né? Então, se a gente fizer uma linha e clicar em cima dela, ela vai gerar um grip. E esse grip, ele é sempre azulzinho e pequenininho desse tamanho. Se a gente quiser, a gente pode aumentar também. E pode trocar a cor, tá? Então, isso vai depender muito do nosso gosto pessoal também. E a aba Profiles a gente também não vai utilizar, tá? Então, essas são algumas considerações e configurações que a gente pode fazer aqui no Options, daí vocês vão sempre saber, né, onde vocês podem recorrer para fazer essas opções de salvamento, de mudança de cor do display e tal, tá? Vou dar um OK aqui. E aí, então, ficou as nossas configurações salvas, tá? No nosso CAD, a gente trabalha sempre na unidade de metros, tá? Porém, a gente não precisa fazer essa configuração de metros, a gente já pode desenhar a partir do desenho já direto e fazer essa configuração só lá na hora da plotagem. Então, é isso que a gente faz de praxe, tá? A gente não precisa configurar unidades nenhuma aqui no CAD. Por exemplo, se eu quiser desenhar uma linha de 6 metros, eu vou digitar 6, Enter e pronto. Se eu quiser desenhar uma linha de 6,5 metros, 6,50 e pronto, tá? Alguns programas, tipo o SketchUp, utiliza a linha com vírgula. Então, no CAD, a vírgula era utilizada para inserir coordenadas. E não é o nosso caso, então a gente vai inserir sempre as linhas com pontos se a gente quiser alguma medida quebrada, tá? Então, se eu precisar inserir uma ferramenta, uma representação de 15 centímetros, eu vou usar 0,15, de 30 centímetros, 0,30 e assim por diante, tá? Então, sempre respeitando essas medidas aqui no nosso CAD. Então, pessoal, aqui na nossa tela a gente tem ativado essa ferramenta de grid. Eu particularmente não gosto muito dessa ferramenta, tá? E eu desativo ela. Essa tela fica bem mais limpa e mais fácil de trabalhar, tá? Vai da opção de vocês também. Essa ferramenta Grid, ela serve para quem tem bastante habilidade no CAD e vai trabalhando de blocos em blocos, assim, do grid, tá? E algumas pessoas acham mais fácil, outras não. Assim, ó, do tamanho que ela tá aqui,
esse grid, ele parece que vai incomodar muito, mas a gente vai utilizar esse nosso grid, assim, bem de perto, digamos assim, ajuda também a gente ter noção dessas ferramentas de zoom, tá? Então, a gente não vai usar o grid, ele não vai acabar não atrapalhando tanto o nosso desenho, porque a gente usa como se fosse um quadrado desses aqui, tá? Então, não sei se vocês lembram, eu comentei que a tela do nosso CAD, ela é infinita, né? Então, aqui eu posso desenhar quilômetros e tudo a gente vai conseguir visualizar aqui dentro, tá? Então, por isso que a gente vai representar, na verdade, os nossos metros bem pequenininhos aqui, geralmente em partes desses grids, tá? Então, assim, ó, para iniciar o desenho, até que é interessante essa ferramenta, né? Porque vocês vão visualizar que a tela tá bem grande, né? No caso, então a gente precisa ampliar aqui para desenhar as nossas linhas em meta, tá? Então a gente vai iniciar pelo primeiro comando, line. Então eu clico em line. Esse comando ali representa sempre linhas, tá? Ele tem início a partir do ponto que a gente clicar aqui na tela, tá? O CAD, ele sempre vai mostrar aqui essa angulação que a gente tem, e mais ou menos aqui, ó, embaixo, nessa cota que vocês estão visualizando ali, de 61,22. Então, isso aí já seria para nós 61 metros. Por isso que eu digo que a gente desenha dentro de um desses quadradinhos do grid. E digamos que se eu quiser uma linha de 6 metros, o que eu faço? Ativei o comando line, né? Cliquei na tela e puxei aqui para o lado, tá? E vou colocar 6 e dar um enter. Ó, a minha linha aqui, 6 metros, tá? Aí agora eu posso aproximar com a minha ferramenta de zoom, puxar para o lado e para o outro com o pan. Essa ferramenta de pan, ela não desativa o comando e nem o zoom. A gente pode ir e voltar e o nosso comando está ativado, tá? Aqui, então, o nosso comando line, ele fez uma linha de 6 metros, como eu pedi, e ele ainda ficou uma linha grudada ali, como se fosse para eu continuar representando o meu comando, né? Fazendo desenhos com essa line. Então, eu posso continuar fazendo desenhos com essa minha line aqui, botar para cima e pedir mais 4 metros, botar para o lado e pedir 10, tá? Se eu quiser finalizar o meu comando, o que eu vou fazer? Eu vou dar um enter e ele vai finalizar. Se eu quiser ativar novamente o meu comando line, eu tenho a opção de vir aqui, então, clicar nele, tá? Clicar nesse comando line e ele vai ativar novamente. Tem a opção de digitar L e dar um enter, tá? Assim ele vai ativar novamente o comando. E aí vocês podem observar, ó, que ele ativou meu comando e ele sumiu aquele quadradinho no meio do nosso cursor ali, o quadradinho pequeno, e ele apresentou aqui do lado do cursor algumas coordenadas, tá? E embaixo aqui, ó, nessa parte, a gente consegue ver que o comando está ativo, porque ele está pedindo para especificar o primeiro ponto do meu line. Então, nesse caso, assim, se eu quiser, eu posso clicar em qualquer parte da minha tela e iniciar o meu line, mas se eu quiser, eu posso usar um comando de precisão, que são esses endpoints aqui, que é esse quadradinho verde, para iniciar o meu comando onde eu parei anteriormente, tá? Então, eu vou clicar aqui, e aí eu já posso ter a minha ferramenta de precisão ali, ó, posso colar lá no outro lado, posso colar aqui, e ele vai dar precisamente naquele ponto que a gente terminou o nosso comando, tá? Vou dar um enter e finalizar. Essa ferramenta de precisão, ela fica ativa, então, aqui nessa aba aqui embaixo, tá? E ela
se chama Object Snap, tá? Ou Snap. Essa ferramenta, ela pode ser ativada aqui, então clico nela. Se ela não tiver azulzinha, ela não está ativada. Então aqui ela está ativada. Ou no F3 do meu teclado. Vocês podem ver aqui que quando eu coloco o cursor em cima, ele vai me dar a opção ali entre parênteses F3, tá? Então essa ferramenta aqui de Snap, de Object Snap, ela é muito importante na hora de a gente fazer o desenho, para a gente conseguir essa precisão de pegar bem no pontinho ali, porque mesmo que a gente aproxime tudo, a gente não consegue pegar no ponto se a gente não tiver ativado a ferramenta de precisão, tá? Ela tem uma flechinha aqui para baixo e a gente pode levantar ela aqui, tá? E vocês podem ver quais são as ferramentas de precisão que estão ativadas. Iniciando pelo endpoint, aí se não tiver ativada a ferramenta de vocês, o midpoint, vocês podem clicar aqui do lado e ativar center, geometric center, node, quadrante, intersection, extension, então sempre deixem ativo intersection, extension, perpendicular, tá? Então são as principais ferramentas de precisão que a gente precisa, tá? Vou mostrar para vocês como é que funciona o midpoint. Clico fora. As ferramentas de precisão, elas só vão funcionar se eu tiver um comando ativo. Então, se eu tiver com o meu comando, com o meu card sem atividade, aqui sem comandos, e aproximar do canto, ele não vai achar nada, tá? Então, eu preciso ir lá no line, ativar esse comando novamente, e daí eu venho aqui nos cantos, ó, podem ver que ele vai identificar onde que é o endpoint. E se eu vier aqui no centro dessa minha linha, né, ao aproximar o centro aqui, ele vai identificar onde que é o centro bem correto, tá? E ele vai representar com esse triângulozinho. Então, essa é outra ferramenta bem importante. Todas as linhas têm um centro, tá? A gente consegue identificar aqui com o midpoint. E aí fica... o card faz essas marcaçõezinhas agora aqui, tá? De pontos de precisão. Desculpa. Essas precisões, elas não ocorrem sempre. Então, a gente tem que tá com a ferramenta ativada, tá? E esses elementos aqui, verdinhos, que ficou no meu, ele não acontece em cards mais antigos, né? Então, são inovações que eles vêm fazendo ao longo do tempo, tá? Então, eu vou finalizar aqui meu comando line, né? Dar um enter e finalizar. Para finalizar os comandos, eu posso dar o ESC também, ele finaliza, tá? Ou o espaço. O espaço ele também serve como uma ferramenta para finalizar os nossos comandos. Outra ferramenta muito importante de precisão que a gente tem aqui embaixo, ela se chama Orto, tá? Orto Mode aqui, que ele vai nos mostrar. E ela é ativada também pelo F8 do nosso computador, tá? Essa ferramenta serve para quê? Vocês já estão vendo aqui que ela é uma ferramenta que representa um ângulo de 90 graus, tá? E ela, então, vai ajudar a gente a representar as linhas sempre em linha reta, no caso, ou 90, ou 180, ou 0 graus, ou 270, tá? Então, ela sempre vai ser retinha. Eu posso ativar a linha aqui, aí vocês podem ver, ó, se vocês clicarem num ponto na tela, ele deixa a gente fazer aqui vários ângulos, né, e vai marcando. Se eu ativar essa ferramenta de orto aqui, ele não vai deixar eu fazer esses outros ângulos, ele vai deixar fazer só o 0, 90 aqui, tá?
Então, a gente sempre ativa essa ferramenta para representar paredes, né? Elementos que a gente precisa que estejam bem retos no nosso desenho, tá? Porque a gente não aceita aquelas paredes meio tortinhas, feitas meio a olho. Então, elas têm que ser sempre representadas com o morto ligado, tá? É a mesma coisa, eu posso ativar e desativar no meio do comando, que ele não vai cancelar meu comando, tá? E aí, para botar uma medida, digamos 10 ali, dá um Enter, é a mesma coisa, tá? 10, 5 ali, 8. Se eu quiser finalizar, ESC, Enter ou espaço, tá? Então, visualizem sempre se o Word está ligado na hora que vocês vão fazer linhas retas. Às vezes ele atrapalha quando a gente precisa fazer mover algum desenho, se a gente precisa fazer alguma representação em ângulo, ele acaba atrapalhando um pouquinho, tá? Então, sobre o line é isso, tá? Cada vez que a gente for selecionar uma linha dessas aqui, a gente vai ter, então, uns grips, um no meio e um em cada ponta. Esses são os grips, aqueles que eu mostrei para vocês que a gente pode aumentar o tamanho, diminuir o tamanho ou mudar a cor, tá? Esses grips, eles servem também para a gente aumentar o tamanho da linha aqui. Então, se eu clicar no grip azul, puxar para baixo e digitar 1, digamos, ele vai aumentar o tamanho da minha linha sem que eu tenha que redesenhar ela, tá? Então, a gente pode fazer essas modificações. O grip do meio, ele serve para a gente movimentar a nossa linha sem precisar utilizar o comando de mover. Então, se eu cliquei no grip do meio, eu vou direcionar o meu mouse para um lado e para o outro, para onde eu quero, né? E aí eu vou digitar, ó, 2, Enter, e ele vai mover essa minha linha 2 metros para o lado onde o meu mouse foi orientado, tá? Então, sempre tem que cuidar que o mouse é quem orienta o lado que a gente vai utilizar, tá? Então, essas são as ferramentas de grip. As ferramentas de seleção, ó, dou um ESC para finalizar a seleção. Tá? As ferramentas de seleção dos nossos desenhos, elas acontecem de 3 formas. A primeira é como eu já mostrei, então, clicando em cima da linha, tá? Então, essa linha aqui, ela vai ser selecionada inteira. Dou um ESC para finalizar. Eu posso iniciar minha seleção aqui da esquerda para a direita, então eu vou ter uma seleção, uma janela de seleção azul, tá? Clico no outro lado, ele vai selecionar todas as minhas linhas. O interessante dessa janela de seleção, tirei aqui com essa aqui, ó, é que ela só vai selecionar as linhas que estiverem inteiras dentro da minha aba de seleção. Por exemplo, ó, vou puxar aqui para o lado, ó, vou fazer a seleção até aqui, tá? Ela não vai selecionar essa minha linha, porque eu não peguei inteira, e ela não vai selecionar essas outras duas, porque eu não peguei inteiras. Então, elas têm que estar todas contidas dentro daquele retângulo azul para elas serem selecionadas, tá? Dou um ESC aqui, finaliza a minha seleção. Outra opção que eu tenho de fazer a seleção, então, é da direita para a esquerda, tá? Ela vai apresentar, então, essa janela de seleção verde e esse tracejado em volta, tá? Essa é diferente, ó. Mesmo que eu não pegue a linha inteira, tá? Que eu não tô pegando essa lateralzinha aqui dessa minha linha mais embaixo e nem as outras duas linhas lá do outro desenho. Então, mesmo que eu não faça isso, ela vai pegar a seleção, ela vai selecionar essas linhas, tá? Então, é a diferença entre um tipo de seleção e o outro, tá? Para cancelar a seleção, sempre ESC, tá? E eu vou cancelar essa seleção. Se eu colocar Enter, ele vai ativar o meu comando anterior, então não dá certo. Então, para cancelar a seleção, sempre o ESC, tá? Vou pegar aqui, então, o próximo comando, que seria o meu comando Polyline.
Esse meu comando polyline, eu vou utilizar ele, então, para fazer linhas também. Só que em vez dessas linhas serem separadas, eu clico numa aqui, ela tá só uma parte, nessa outra parte, ele vai fazer uma linha toda emendada, no caso, assim, toda unida, tá? Então, eu clico no polyline. E aí, a mesma coisa, ele vai pedir aqui na minha linha de comando para especificar o primeiro ponto. Eu posso usar com o orto ligado ou não. Vou colocar aqui 5 metros, vou colocar 8 metros para baixo, vou colocar 9 metros do lado, digamos assim. Tanto faz, tá? Dá um enter aqui para finalizar. E agora, na hora de seleção, ó, vocês vão ver que, mesmo que eu cliquei só nessa linha aqui, ele vai selecionar todo o meu desenho. Então, essa é uma grande diferença do Line para o Polyline, tá? Então, em alguns casos ele ajuda, em outros casos ele atrapalha no nosso desenho, né? Então, às vezes a gente precisa desunir essas linhas aqui para trabalhar com elas, tá? Por exemplo, se eu precisar fazer uma parede, representar uma parede, um retângulo inteiro de uma casa com o polyline, provavelmente eu vou precisar desunir essas linhas para depois trabalhar com mais flexibilidade cada uma das paredes, tá? Então, essa ferramenta acaba atrapalhando. Mas se eu for fazer, por exemplo, representar uma cama, digamos assim, quando eu for movimentar ela, eu tenho todas as ferramentas unidas, todas as linhas unidas ali, e vai me auxiliar no meu trabalho, tá? Então, essa é a diferença básica de line e polyline. Próxima ferramenta, então, a gente vai para o círculo. Aqui embaixo tem uma setinha, então vocês vão ver que a gente tem círculos de várias possibilidades, tá? Os mais básicos são um círculo que nós podemos fazer pelo raio, o círculo que a gente pode fazer pelo diâmetro, então vou pegar pelo raio primeiro, clicar aqui, clico num ponto da tela, como ele pede aqui, tá? Ele me dá a opção de alterar esse círculo para 3 pontos, 2 pontos ou para tangente, tá? Eu vou continuar usando o meu círculo com raio ali normal, então eu só vou clicar aqui na tela. E aí, então, eu vou digitar meu raio. Eu vou querer um raio de 4 metros. Dou Enter e ele já fez a minha representação do meu círculo, tá? Vou pegar o meu círculo que faz a representação pelo diâmetro e vou colocar aqui do lado para vocês verem. Aqui, ó, passei perto do círculo, a ferramenta de precisão já ativou o centro ali, mas eu não quero isso. Vou botar aqui do lado. E aí, então, eu vou representar o meu diâmetro, 4 metros, e vocês vão ver, ó, que fica diferente, porque o raio dele, então, é 2, né? E o diâmetro inteiro é 4 metros, tá? Então, vocês precisam saber o que vocês querem. Outras ferramentas, outras formas importantes de fazer esse círculo são os 2 pontos e 3 pontos, que é bem bacana. Então, 2 pontos, eu clico nele, e aí, então, clico nesse ponto e nesse ponto aqui, e ele vai fazer o círculo do tamanho que tem esse espaço aqui que eu coloquei, tá? Vou deletar aqui. 3 pontos, no caso, ó, eu posso clicar aqui, eu posso clicar aqui e clicar aqui, ele vai fazer também a representação de um círculo aqui, tá? A partir de 3 pontos que eu cliquei. Para deletar os elementos, então, clico em cima e só deleto, tá? Tenho o meu tangente e raio, por exemplo, assim, ele vai pedir para eu marcar as minhas tangentes e o meu raio. Então, no caso, eu clico aqui, vou clicar, então, nessa linha que é para ser tangente ao meu círculo.
depois nessa aqui, e aí eu vou digitar um raio, pode ser de 3 metros, e ele vai representar o meu círculo aqui, tangenciando essas linhas, né? E com raio de 3 metros. Então, é assim que funciona esses comandos. Esse outro aqui é a mesma coisa, só que ele tem 3 tangentes. Então, se eu clicasse aqui em outra linha aqui, ele ia representar o meu círculo dentro dessas tangentes, tá? Tangenciando essas linhas. Próxima ferramenta, então, é a ferramenta arco. Então, eu tenho aqui o meu arco de 3 pontos, tá? E tenho várias outras possibilidades de fazer o meu arco. Então, eu vou pegar esses 3 pontos. Posso pegar pontos aleatórios na minha tela. Vou desativar o outro aqui que vai me atrapalhar agora. Ó, pontos aleatórios na minha tela. Ou posso pegar pontos específicos, tá? Se eu finalizei esse comando aqui, arco, antes, e der um Enter novamente, ele vai ativar o mesmo comando que eu tinha sido utilizado anteriormente, tá? Então, eu vou clicar aqui em 3 pontos do meu desenho, esses 2, e mais um aqui para representar onde que eu quero, eu posso até botar aqui, e ele vai representar o meu arco, tá? Então, tem várias formas de executar esse arco aqui. Tem esse que é o início, o centro e o fim do arco. Tem esse aqui que é o início, o centro e o ângulo desse arco. Então, várias formas de utilizar. Vocês sempre vão achar aqui formas que mais se adaptam à realidade de vocês, tá? Então, depois a gente vê um pouquinho mais detalhado esses arcos quando a gente for fazer portas, né? Que a gente precisa fazer aquele arquinho da porta, a gente vê esse comando mais detalhado. Outra ferramenta que eu tenho aqui é a ferramenta de retângulo. Então, essa ferramenta, ela pode ser trabalhada aqui, ó. Deixa eu pegar através de retângulo ou polígono. Vou ativar a ferramenta retângulo, tá? Vou clicar aqui no primeiro ponto da tela. E aí, então a gente vai trabalhar aqui no nosso card sempre com o eixo X e o eixo Y, tá? Sempre com essas coordenadas. Para que eu consiga colocar assim, automaticamente o meu eixo X e Y, eu preciso digitar o arroba para que o CAD compreenda que eu vou trabalhar com as coordenadas desse meu desenho, tá? Então, eu digito arroba, e daí, então, eu vou sempre utilizar a minha ferramenta no eixo, a primeira medida do eixo X e a segunda medida do eixo Y. Então, a minha primeira medida do eixo X eu vou colocar 4, tá? Para que o CAD entenda que eu já dei a minha coordenada do eixo X, eu vou digitar vírgula e ele vai ativar, então, agora a coordenada do eixo Y. E eu vou colocar 3, tá? E aí eu vou dar um Enter. Vocês viram que no meio do comando, vou pegar aqui o comando de novo, quando eu botei 4, daí eu botei vírgula, ele já vai lá para um lado, assim, a minha representação, ó. Mas aí você não precisa se preocupar, porque quando a gente finalizar, né, o comando, botar 4,3 ali, ele vai dar, 33 no caso eu botei, ele vai fazer o retângulo certinho, tá? Então, eu vou apagar aqui. Vou pegar esse retângulo novamente, cliquei num ponto. Vocês podem ver que uma dessas cotas que ele vai gerar uma cota ali que é temporária, né? Uma dessas cotas está azul. Então, eu posso, de uma maneira bem mais simples, digitar o 4, dar um Enter, e ele vai fazer ali o meu retângulo de 4 pelaquela outra medida mais ou menos que ele tinha ali, tá? Clico aqui, então, venho do meu 4
desculpa, desativei aqui. Eu posso digitar uma dessas medidas novamente, né? E aí, por exemplo, posso botar um 8 aqui. Daí eu posso botar a vírgula direto e vou botar um 8 e ele vai fazer um quadrado, né? No caso de 8 por 8, tá? Então, daí eu não preciso digitar o arroba, que ele já sabe, porque eu já inseri uma cota ali quando estava azul, aquela minha cota temporária. Então, eu só digitei o 8 ali. Vamos fazer de novo. Clico num ponto da tela. A primeira coordenada sempre é em X, então na horizontal. Ele está me dando aqui um 12, eu vou digitar 10, tá? Se eu der Enter, ele vai finalizar. Se eu digitar vírgula, ele vai ativar a outra lateral, tá? Então, eu vou fazer aqui 10 por 5, aqui o meu retângulo, e dá um Enter. E aí, ele já finaliza o meu retângulo, tá? Então, lembrando sempre que medidas em X são aqui, medidas em Y aqui. Então, se eu precisar ativar as minhas coordenadas, sempre o arroba, tá? Então, deixa eu colocar um texto aqui. Ó, para fazer a coordenada, sempre o arroba, tá? Para ele entender que é a coordenada, ou daquela forma, ativando pela cota temporária, tá? Aí a medida, medida em X, vírgula, que a vírgula é bem importante nesse processo, porque vai dividir as minhas coordenadas, e a medida em Y, tá? Se eu quiser colocar, por exemplo, uma medida quebrada, eu posso colocar 10,5,5,8, digamos. A medida quebrada é ponto, que daí ele entende como sendo uma medida quebrada, e a medida e a vírgula serve para o CAD entender que a gente passou para outra coordenada. Então, muitas vezes, quando a gente está desenhando, assim, nos primeiros dias, a gente vai ter essa dificuldade ali de botar, às vezes, o número com o ponto, né? Vai botar com vírgula, e ele vai ativar como se fosse uma coordenada. Aí vocês vão ter que finalizar o comando, dar um ESC, né? Para sair do comando, iniciar de novo, e lembrar que a gente tem que trabalhar sempre com pontos, tá? Então, eu vou gravar um outro vídeo para mostrar mais algumas outras coordenadas, para que essa aula não fique tão extensa assim, né? E a gente se encontra, então, lá no nosso próximo vídeo, para continuar a nossa representação das ferramentas básicas de desenho, né? E logo passar, então, para as ferramentas de modificação, tá? Então, para salvar o nosso projeto aqui, a gente pode vir em salvar como. Pode escolher aonde a gente vai salvar, né? Pode ser na área de trabalho, vai digitar aqui desenho CAD, tá? Posso escolher aqui o meu ano, se eu quiser, mas ele já estava configurado. Lembra que a gente configurou no início da aula, então ele já vai iniciar aqui o meu trabalho em 2004, né? E aí, então, a extensão do programa é sempre .dwg, tá? E a gente tem a opção também de .dxf, são arquivos que abrem no CAD também, tá? Mas a extensão correta sempre a gente utiliza .dwg. E quando vocês salvarem, eu vou dar um OK aqui, vou salvar. Ele vai renomear lá em cima, vai dizer o caminho onde é que ele tá. E deixa eu ver se lá na minha área de trabalho, então ele já clicou. Desliguei a câmera, que não sei se desligou no Meet. Ele vai
criar o arquivo do nosso desenho. Então, deixa eu achar aqui, que a minha área de trabalho sempre é uma bagunça horrível. Eu acho que eu não salvei na área de trabalho, peraí. Deixa eu vir aqui no card de novo. Se eu ver aqui. Ah, salvei nos documentos, me desculpe. Então, eu vou aqui nos meus documentos para vocês verem. Outra coisa que é uma bagunça no meu computador, então, os documentos. Tá aqui o meu desenho CAD, tá? Logo ele vai gerar uma extensão .bac aqui para representar, então, um arquivo de recuperação. Eu tenho aqui, ó, um outro arquivo .bac. Esse também é um arquivo de CAD, tá? Que a gente utiliza para recuperar os nossos desenhos se a gente perde o arquivo normal ou se ele corrompe, né? A gente pode renomear ele de .bac para .dwg e ele vai abrir normalmente, tá? Então, cuidem, não apaguem esse .bac também, ele serve para nós, né? Ele vai ajudar bastante se a gente perder o nosso arquivo, tá? Então, esse primeiro vídeo seria isso. Então, a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Para fazer o restante dos comandos. Então, até a próxima.